Quando já estava em idade avançada, a Bíblia relata que Davi foi aquecido por uma jovem virgem, a mais bela de todo o reino de Israel, chamada Abisag. No entanto, há um mistério envolvendo a natureza do relacionamento entre Davi e Abisag, pois o texto bíblico informa que eles não tiveram relações. Após a morte de Davi, o nome de Abisag esteve envolvido em uma trama que resultou na ordem de Salomão para matar seu meio-irmão Adonias, que desejava se casar com essa jovem. Isso tem levado os estudiosos a debaterem qual foi, de fato, o papel desempenhado por Abisag como companheira de Davi. Teria sido ela uma espécie de enfermeira ou cuidadora do rei envelhecido? Ou teria sido uma concubina ou esposa secundária que, de alguma forma, não teve relações consumadas com Davi? Além disso, teria sido Abisag a mulher que conquistou Salomão e foi citada no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, levando o herdeiro do trono de Davi a considerar intolerável o amor de seu meio-irmão por ela. É exatamente sobre isso que vamos falar a partir de agora. Assista a este vídeo até o final, e você compreenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Abisag. Apesar de ter sido a jovem sunamita que cuidou do rei Davi em sua velhice, a história de Abisag está registrada nos primeiros capítulos do primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento. O significado do nome Abisag é incerto, mas alguns estudiosos sugerem que talvez signifique algo como "meu pai é um andarilho". A Bíblia não fornece muitas informações sobre quem foi Abisag, mas ela é descrita como uma jovem virgem da cidade de Sulém, que ficava a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte de Uboa, no território da tribo de Isacar. Devido à aparente troca das letras L e N em alguns materiais da antiguidade, alguns comentaristas observam que os designativos sunamita e sulamita podem ser equivalentes no texto bíblico. Se isso estiver correto, ambos os termos indicam uma mulher de Sulém. Para aqueles que já leram o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, essa discussão pode tomar um rumo interessante. Isso porque, com base na possibilidade de sunamita e sulamita serem equivalentes, alguns poucos estudiosos sugerem que Abisag pode ter sido uma mulher sulamita, citada poeticamente no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. No entanto, não há evidências que sustentem essa hipótese, e a maioria dos intérpretes a considera altamente improvável. Portanto, a ideia de que Salomão se apaixonou por Abisag e que ela teria sido a esposa anônima e misteriosa citada no livro bíblico de Cântico dos Cânticos de Salomão não passa de pura especulação. Retornando ao que temos de certeza, o texto bíblico também afirma que Abisag era uma mulher muito formosa. A Bíblia informa que, no final da vida do rei Davi, ele teve muita dificuldade em se manter aquecido, apesar de os servos o cobrirem com muitas roupas. Mesmo assim, ele não conseguia se aquecer. Diante disso, os servos do rei decidiram procurar em todo o reino de Israel uma jovem donzela para cuidar de Davi e aquecê-lo em seus braços. A jovem virgem escolhida foi justamente Abisag, que cuidou do rei Davi e o serviu. Inclusive, Abisag estava presente quando a rainha-mãe Batseba relembrou Davi sobre o juramento feito de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. Mais adiante, a Bíblia relata que, após a morte de Davi, Adonias, que também era filho do rei, pediu a Batseba que intercedesse junto a Salomão para que Abisag fosse dada a ele como esposa. O contexto desse pedido feito por Adonias foi bastante turbulento, uma vez que houve uma conspiração anterior para torná-lo o sucessor de Davi. No entanto, quando Salomão foi oficialmente ungido como rei em lugar de Davi, Adonias pediu perdão por sua vida, e Salomão permitiu que seu meio-irmão vivesse. No entanto, Adonias mais tarde fez o pedido por Abisag, e evidentemente o rei Salomão interpretou isso como uma artimanha de Adonias para tomar o trono de Israel. No Antigo Oriente Próximo, casar-se com uma mulher que havia pertencido a um rei muitas vezes implicava em uma reivindicação ao trono. Portanto, Salomão entendeu que Adonias estava desafiando diretamente sua autoridade como rei de Israel ao desejar possuir Abisag. Nesse contexto, Salomão ordenou imediatamente a morte de Adonias, conforme lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 2. Diante disso, a pergunta inevitável é: Abisag foi ou não a mulher de Davi? É verdade que os estudiosos debatem o papel real de Abisag ao lado de Davi. Alguns argumentam que Abisag foi como uma concubina ou esposa de Davi,
enquanto outros defendem que ela foi apenas uma companheira de Davi, encarregada de cuidar do rei em seus últimos dias, como uma cuidadora ou enfermeira, sem que isso signifique que ela tenha se tornado esposa de Davi. Essa discussão é complicada devido a 2 fatores. Em primeiro lugar, a Bíblia destaca que o rei Davi não a conheceu, o que significa que ele não teve relações com ela. Essa informação pode favorecer a ideia de que Abisag nunca tenha se tornado uma das esposas de Davi, tornando essa possibilidade não totalmente impossível. Por outro lado, em segundo lugar, a forma como Abisag foi associada à morte de Adonias parece indicar que, pelo menos perante o reino de Israel, ela era considerada a esposa ou concubina de Davi, mesmo que eles não tenham tido relações. E por que essa conclusão parece ser muito mais coerente? Bom, porque quando Batseba falou a Salomão sobre o pedido de Adonias em querer se casar com Abisag, a resposta de Salomão à sua mãe foi a seguinte: "E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia." E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: "Assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias." Observe que o pedido de Adonias para se casar com Abisag foi interpretado por Salomão como uma ameaça direta à sua posição no trono de Israel. A reação de Salomão pode ser compreendida porque naquela época, como já mencionado, quando um homem se casava com uma mulher que havia sido parte do harém de um rei, frequentemente essa ação era vista como uma reivindicação ao trono. Durante a revolta de Absalão, por exemplo, a Bíblia relata que ele teve relações com as mulheres de Davi diante de todo o Israel, evidenciando claramente seu poder e sua reivindicação ao trono de Jerusalém. Portanto, essa parece ter sido a perspectiva de Salomão ao interpretar o pedido de Adonias como uma conspiração interna contra seu governo, ou seja, para ele, autorizar o casamento de Adonias com Abisag significaria renunciar ao seu reinado em prol de seus opositores. Isso dificilmente teria acontecido se Abisag tivesse sido simplesmente uma enfermeira ou cuidadora de seu pai. Considerando todos esses aspectos, a maioria dos estudiosos acredita que Abisag desfrutou do status de esposa ou concubina de Davi perante o reino de Israel, embora nunca tenha tido relações com o rei. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Abisag na Bíblia e não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Se desejar aprofundar seu conhecimento bíblico, A Voz Conhecer vai tirar todas as suas dúvidas sobre a Bíblia, links na descrição e fixado no primeiro comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.